Olá, a partir de agora você acompanha o programa Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. Presidente da AJUF pede proteção a juiz federal ameaçado de morte no Piauí. Conselho Nacional de Justiça divulga relatório do funcionamento do Poder Judiciário em 2009. Entidades vão ao Supremo contra a resolução do CNJ sobre promoção de magistrados. E ainda, uma entrevista com o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Walter Nunes da Silva Júnior. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar. Mais um juiz federal foi ameaçado de morte. Desta vez, a ameaça foi feita em plena praça pública de uma cidade do interior do Piauí, por um prefeito que teve o mandato cassado. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, pediu proteção ao juiz federal que determinou a cassação do político. A ameaça aconteceu em um comício realizado em praça pública no dia 10 de setembro, no município de José de Freitas, no Piauí. Durante o discurso, o prefeito cassado, Robert Freitas, disse que preparava um crime seguindo o modelo do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, quando vários judeus foram assassinados. A gravação foi feita por um jovem que assistia ao comício. Mas agora, vocês se lembram da história da guerra. Da guerra, quando mataram aquela pancada de judeus. Depois da guerra, os judeus começaram a caçar os matadores. E foi caçando um por um, tendo que dizer para eles. Pois agora eu estou preparado para fazer o que os israelenses fizeram para pegar os judeus de tudo. A começar por juiz que me arrombou ontem. Tem processo trabalhando na mão e não julga. A ameaça foi direcionada ao juiz federal Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira, que cassou o mandato do prefeito no dia 9 de setembro. Robert Freitas foi acusado de abuso de poder econômico, compra de votos e conduta vedada a agente público. Nós estamos vendo aí que há cada vez mais pessoas que não estão preparadas para concorrer a cargos eletivos estão participando de eleições. Até por isso foi muito proveitosa a aprovação do Ficha Limpa. Né? Ficha limpa é muito importante para garantir pessoas com a reputação ilibada em condições de atender bem a sociedade brasileira, em caso de eleição. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, pediu ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal proteção ao juiz do TRE do Piauí. Este é o quarto caso em menos de 30 dias em que magistrados sofrem atentados ou recebem ameaças de morte em todo o país. Pedimos o apoio da Polícia Federal, né? Nós não temos ainda uma polícia do Poder Judiciário. Nós temos um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional que visa a criação de uma política judiciária específica, porque quem faz hoje esse viés de polícia judiciária é a Polícia Federal. E nós precisaríamos também de uma polícia do Poder Judiciário que garantisse a segurança dos juízes dentro dos prédios, em viagens, enfim, quando o magistrado estiver dentro do seu trabalho exercendo jurisdição. Curso de Direito Processual. O evento acontece entre os dias 21 e 23 de outubro em Curitiba. Outras informações pelo endereço eletrônico www.congressoiap.com.br. Segundo o Congresso Nacional de Estudos Jurídicos, Direito Civil e Processual Civil. O evento acontece entre os dias 7 e 8 de outubro em Aracaju. Outras informações pelo endereço eletrônico www.congressosebec.com.br/penal. A seguir, Conselho Nacional de Justiça divulga relatório Justiça em Números de 2009. E veja também, a AJUF irá ao Supremo Tribunal Federal contra a resolução do CNJ. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Não acredito. Vocês me fizeram passar o dia todo na rua pra isso? Ver TV? É surpresa. Tcharam! Coisinha nova! Bacana, né, mãe? E o dinheiro? Depois de se organizar e botar as contas em dia, aprendemos mais uma coisa. Crédito com as melhores taxas é na Caixa. Não acredito que ninguém me avisou. Vocês sabem como eu adoro fazer umas comprinhas.
Crédito Caixa, as melhores taxas para o que você precisar. A Justiça Federal Brasileira é superavitária, segundo dados do relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento mostra um diagnóstico do funcionamento do Poder Judiciário em 2009, com informações sobre o número de processos em tramitação, taxa de congestionamento, carga de trabalho e número de juízes por tribunal e ramo da Justiça. O levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça apontou que a Justiça brasileira recebeu em 2009 25,5 milhões de novos processos. Os números são considerados alarmantes, em face do Judiciário dispor de apenas 16,1 mil magistrados e 312 mil servidores. A situação é ainda mais grave na Justiça Estadual. Para o Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, que confeccionou o relatório, ainda existem gargalos que deixam o trâmite processual mais lento. A execução é a fase dos processos em que há a maior taxa de congestionamento. Exatamente porque a execução não depende apenas dos esforços do Poder Judiciário, embora parte da demora na execução deva ser atribuída realmente ao Poder Judiciário, mas ela também decorre de ações das próprias partes, principalmente os devedores, que resistem, e eu enfatizo legalmente, né, pelos meios que a lei prevê, resistem à pretensão do credor de ver recebido o seu crédito. Eu insisto que a divulgação e o incentivo aos métodos consensuais de solução de conflitos talvez seja das ações mais eficientes que se possa fazer para melhorar esse volume de demandas e, portanto, o próprio tempo de tramitação dos processos. A pesquisa anual realizada desde 2004 pelo CNJ apontou a Justiça Federal como superavitária. As despesas totais apresentadas somaram 6,1 bilhões de reais, enquanto que as arrecadações chegaram à casa dos 9,3 bilhões em execuções fiscais e 21,7 milhões de reais com custas e recolhimentos diversos. De acordo com o relatório, houve lucro de 52%. Isso aí englobando o subsídio dos juízes, o vencimento dos servidores e a estrutura do Poder Judiciário Federal. Está, então, portanto, demonstrado que a Justiça Federal brasileira é uma justiça superavitária. Em 2009, tramitaram na Justiça Federal, entre casos novos e antigos, mais de 10 milhões de processos, um aumento de 25,8% em relação a 2008, enquanto houve um crescimento de apenas 5% no número de magistrados. Atualmente existem somente 1.550 juízes federais e desembargadores e 40.438 servidores nos 5 tribunais regionais federais. Apenas no TRF1, que engloba 3 estados e o Distrito Federal, estão lotados 22,8% desses magistrados e 32,8% dos funcionários. A pesquisa mostra ainda uma média de 0,8 magistrados por cada grupo de 100 mil habitantes. A JUF está trabalhando no projeto Justiça em Dia, juntamente com o CNJ e a Corregedoria do CJF, para fazer mutirões no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, justamente para que possamos oferecer ao cidadão brasileiro uma justiça mais séria e uma justiça mais rápida. E a JUF tem essa responsabilidade com a sociedade brasileira. O pedido de revisão da Resolução número 106, que estabelece critérios objetivos para a aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso aos tribunais de segundo grau, foi indeferido pelo Conselho Nacional de Justiça. A JUF irá ajuizar uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a resolução do CNJ. O pedido foi feito pela AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, em parceria com a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros e a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Ao todo, 17 alterações foram sugeridas ao texto original da Resolução 106 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da promoção de magistrados, mas o pedido de revisão foi indeferido pelos conselheiros. As entidades sustentam que o texto atual pode comprometer a independência dos juízes. A consciência de julgar do juiz não pode ser influenciada por critérios de promoção, ou seja, o juiz não pode ser influenciado a julgar de tal ou qual maneira pensando em ser promovido.
A garantia da sociedade é que o juiz seja independente e pense somente com sua consciência na hora de julgar, com base no direito e na lei, e sem preocupação de carreira. Então, os critérios de promoção não podem influenciar o julgamento dos processos. A resolução parte de uma ideia boa, mas houve equívocos na formulação. Por exemplo, afastamento daquilo que seriam os parâmetros constitucionais para a promoção, com a criação de outros elementos que não têm base na Constituição. Diante da decisão do Conselho Nacional de Justiça, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil informou que a AJUF, a AMB e a ANAMATRA irão ajuizar uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir critérios objetivos das promoções por merecimento. Nós estamos discutindo ainda com a AMB e com a ANAMATRA se ajuizaremos um mandado de segurança ou uma ação direta de inconstitucionalidade, porque é muito importante que nós possamos garantir critérios objetivos nas promoções por merecimento. Isso aí é uma medida republicana que visa prestigiar o bom juiz que presta uma boa jurisdição e tira aqueles critérios de apadrinhamento e de critérios que não são os melhores critérios, que são os critérios objetivos. Nós temos certeza que vamos conseguir reverter essa decisão no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal. Veja a seguir, o jornalista Samuel Figueiredo entrevista o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Não acredito. Vocês me fizeram passar o dia todo na rua pra isso? VTV! É surpresa. Tcharam! Coisinha nova! Bacana, né, mãe? E o dinheiro? Depois de se organizar e botar as contas em dia, aprendemos mais uma coisa. Crédito com as melhores taxas é na Caixa. Não acredito que ninguém me avisou. Vocês sabem como eu adoro fazer umas comprinhas. Crédito Caixa, as melhores taxas para o que você precisar. O nosso entrevistado de hoje é doutor em processo penal, foi promotor de justiça, juiz de direito, procurador da República e juiz federal. Ele também presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil no biênio 2006 a 2008. Atualmente, exerce o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Dr. Walter Nunes, é uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no Justiça para Todos. Para mim é um prazer voltar aqui ao programa da AJUF. Dr. Walter, mais de um ano à frente aí do Conselho Nacional de Justiça, qual que é a impressão do senhor acerca do trabalho e da função do CNJ? O CNJ também aí atinge os seus 5 anos de existência, né? Falando assim, e pelo que ele conquistou de espaço, quanto credibilidade e de mudanças que trouxe para a magistratura nacional, é até difícil de acreditar que seja tão pouco tempo de sua existência. Eu acho que atinge a maturidade, não só se afirmou, como reafirmou como um órgão central do sistema judiciário que faltava para dar um planejamento nacional e uma identidade própria de todo o judiciário brasileiro. Dr. Walter, mas o CNJ originalmente foi criado mais para formular políticas para o sistema judicial brasileiro. Hoje ele não está muito mais atrelado a julgar magistrados? Não, essa é a impressão que a sociedade tem, porque finda tendo mais destaque na mídia nacional essas eventuais punições que são praticadas pelo CNJ. Mas, na verdade, se observa, o judiciário brasileiro, até então, antes da existência do CNJ, nunca teve uma política definida. Hoje nós temos um planejamento estratégico para todo o Poder Judiciário Nacional. A despeito disso, em razão desse planejamento estratégico, que o CNJ estabelece as diretrizes gerais a serem observadas, todos os tribunais possuem um plano plurianual de planejamento de no mínimo 5 anos. E também hoje nós temos uma transição quando da mudança dos órgãos diretivos dos tribunais. Então o CNJ vem desempenhando esse papel, basta ver a pauta das questões que são julgadas nas suas sessões, porém quando depois dessas sessões, geralmente o que fica em maior destaque são algumas punições que também faz parte do planejamento estratégico, na hora em que há necessidade de correção de rumos e alguns rumos, infelizmente, têm que atingir algumas pessoas que não estejam comprometidas com essa visão de judiciário.
Inclusive, hoje existem algumas críticas de vários setores de que a punição máxima que o CNJ pode aplicar no magistrado seria a aposentadoria, que isso seria pouco diante de alguns crimes cometidos. É muito boa essa pergunta, Samuel, até para esclarecer a sociedade. Quem define isso é a Constituição. Então, o CNJ em si não merece nenhuma crítica, dizer que não houve punição. Na verdade, houve punição. É diferente de você ir para uma compulsória e você ser aposentado porque você atingiu o seu limite de tempo de permanência, isso é um reconhecimento dos seus trabalhos. Outra é você ser colocado compulsoriamente para fora como pena. E, ademais, a gente tem que fazer um destaque. A aposentadoria não é propriamente um prêmio. Receber o valor da aposentadoria não é um prêmio. Todo magistrado, servidor em geral, servidor público federal em geral, ele contribui mensalmente com 11% do que ele percebe para formar um fundo a fim de que quando ele perder a capacidade de trabalho, ele possa ter o restante de sua vida e ele não mais trabalhando, ele poder ter uma renda para se manter e manter a sua família. Então, não é prêmio. O que nós podemos discutir e precisa de lei é estabelecer em casos dessa natureza, não só de ele ser colocado para fora do exercício da atividade funcional, com o direito à aposentadoria, conforme tenha sido a sua contribuição, mas também pode estabelecer uma multa, por exemplo, pelo prejuízo à imagem que ele ocasionou ao judiciário e mesmo o prejuízo à sociedade por ter desempenhado de forma inadequada a sua missão constitucional, que é fazer justiça. Mas daí a impedir a aposentadoria, a gente vai quebrar uma regra do sistema que ele é contributivo. Ele recebe por aquilo que ele contribuiu e que ele constituiu um fundo para tanto. Mas em caso de crimes mais graves, eu acho que não poderia ser aplicada uma punição maior a despeito da lei já estabelecer isso? Eu acho que isso não poderia ser revisto, talvez, nessa discussão em torno da lei orgânica da magistratura, a LOMAN, que está aí presente? Pode, Samuel. Agora, que pena mais grave, porque tudo que a gente está falando, a gente tem dois âmbitos de apuração. Um é o administrativo. Que pena a gente pode colocar no âmbito administrativo? É a perda do cargo e aí aplicação de uma multa. No âmbito administrativo, o que nós poderíamos fazer eram essas duas medidas máximas. No ambiente criminal, aí judicial, que essa não é a atribuição do CNJ, porque ele é apenas um órgão administrativo, pode ser aplicada até a pena de prisão, que também é a punição máxima que nós temos no nosso sistema quando estamos no ambiente jurisdicional da atividade judicante da matéria criminal. Então, não se está dizendo, e mesmo hoje, todos esses comportamentos apurados de juízes, ele tem uma punição na seara administrativa e tem outro na criminal. Então, na criminal, ele pode até mesmo ser recolhido à prisão, se esse for o seu entendimento. Em relação à LOMAN, o senhor acha que ela tem que ser revista urgente, já que é uma lei que foi criada em 76, ainda no auge da ditadura militar? Infelizmente, isso o Congresso está devendo à sociedade brasileira. Você observe que tanto o Ministério Público como a advocacia, no início dos anos 90, tiveram suas leis aprovadas, dando um referencial normativo adequado com a Constituição de 88. Enquanto a magistratura, que talvez desses atores do sistema de justiça seja o principal e que precisa ser remodelado com a Constituição de 88, a gente continua com a mesma lei de 76. Observe, por exemplo, a Justiça Federal é severamente comprometida porque foi quem teve uma modificação profunda com sua regionalização e a LOMAN não tem nenhuma previsão a esse respeito. Do mesmo jeito, a LOMAN não prevê nada quanto ao CNJ, que é um órgão de fundamental importância hoje para o judiciário. E é preciso que essas questões, que venha uma nova lei, porque muito do que nós estamos discutindo hoje no CNJ é porque não temos uma lei adequada à nova realidade constitucional brasileira. Inclusive menos garantias até do que o Ministério Público, né? Com certeza, isso é um outro problema. A magistratura, que ele é tido como referencial, a gente aprovou um teto remuneratório, que o máximo é a magistratura. Como a gente não teve a aprovação da lei orgânica e o Ministério Público sim, a gente está invertendo essa estrutura. O Ministério Público com mais vantagens funcionais do que a magistratura, o que cria uma distorção e que, na verdade, a Constituição equiparou as duas carreiras. É interessante que a Constituição equiparou o Ministério Público à magistratura no pensamento de que, como a magistratura é o máximo, só que,
como não foi aprovada a lei orgânica da magistratura nova, a gente está tendo uma inversão nesse parâmetro. E daí porque o entendimento de que não pode ter um tratamento desigual entre as carreiras. Doutor Walter, o senhor é um especialista em direito penal, sobretudo direito processual penal, e professor dessa matéria na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O senhor também está muito ligado a esse tema dentro do próprio CNJ, discutindo inclusive a criação de um processo eletrônico criminal. Hoje a gente vê um processo eletrônico civil que funciona de uma forma em um tribunal, de uma outra forma no outro. O senhor acha que é possível unificar em todo o nosso país um mesmo tipo de processo eletrônico? O processo eletrônico no civil já está sendo unificado. Já estamos operando em caráter experimental em algumas varas no âmbito federal, outros estaduais já vão partir para a implementação, de modo que a gente vai ter um modelo único, ainda que um tribunal tenha desenvolvido um modelo próprio, mas que tenha a possibilidade de interação, de comunicação nesse sistema que será o padrão do judiciário brasileiro. No que diz respeito ao criminal, a gente está desenvolvendo no âmbito do CNJ e temos uma previsão de que a gente conclua esse trabalho até o final do ano e a gente possa apresentar esse modelo de processo eletrônico criminal. Dentro desse modelo de processo eletrônico criminal, poderia estar incluídas as videoconferências, as audiências audiovisuais e até mesmo a parte de monitoração eletrônica? Sem dúvida, todos esses recursos para que a gente possa ter uma prestação de atividade jurisdicional com amplo emprego de tecnologia e da oralidade, da concentração de atos processuais, da possibilidade de fazer inscrição de testemunhas por videoconferência e, principalmente, também estabelecer a automação do serviço, eliminando a burocracia e alimentando os dados, as informações que hoje os juízes têm de fazer de modo manual e com a implantação do processo eletrônico elas vão ser, pelo próprio sistema se encarregará de fazer essas informações aos órgãos diretivos da magistratura. Mas você acha que isso não requer também um certo treinamento entre os próprios magistrados federais? O CNJ vai providenciar isso? Não, sem dúvida, você precisa do treinamento e não só esse, o plano de gestão de varas criminais que foi elaborado pelo CNJ, a gente está programando aí de fazer ainda este ano, dentro do ano da Justiça Criminal, um treinamento de capacitação dos magistrados, tanto os federais como os estaduais, com um curso à distância feito em parceria CNJ, Enfam e no ambiente da Justiça Federal, incluindo ainda o Conselho da Justiça Federal e com participação de todas as escolas de magistratura. Doutor Walter, aproveitando um pouco a sua experiência, larga experiência nessa área penal, quanto ao nosso Código de Processo Penal, existe um projeto tramitando no Congresso Nacional, está lá no Senado. O senhor acha que esse modelo, esse projeto é o ideal ou existem algumas modificações ainda a serem feitas antes de ser colocado em votação e aprovado? Samuel, ainda enseja muito debate e a magistratura, na verdade, não participou de forma mais ativa desse debate. Inclusive, quando da elaboração do plano de gestão, nós sugerimos que o CNJ também entrasse no debate. Foi constituído um grupo de trabalho num prazo exíguo para apresentar uma sugestão. Nós elaboramos uma nota técnica a respeito, o CNJ já encaminhou para o Senado, mas nada obstante isso, ficou no grupo e ficou dito que quando o projeto for encaminhado para a Câmara dos Deputados, nós vamos fazer uma ampla discussão, como sempre fazemos, estabelecendo, encaminhando para todos os tribunais, para que os tribunais também criem grupos de trabalho composto por juízes de primeira e segunda instância, para mandarem sugestões para o CNJ, a gente reunir, sistematizar todas elas e aí darmos uma contribuição decisiva ao Parlamento quanto ao aprimoramento, aperfeiçoamento e um sistema processual criminal em consonância com o perfil da Constituição de 1988. Doutor Walter, o senhor quer dizer então que se essa reformulação do Código de Processo Penal não for feita com muito critério, com muita análise e com a contribuição do CNJ e da magistratura, de nada vai adiantar todas as sugestões que estão sendo dadas aí pelo sistema judicial brasileiro para que o processo penal se torne mais célere, mais rápido, mais eficiente? Sem dúvida, Samuel. O Código de Processo, ele dita as regras, a forma, o ritmo de funcionamento do judiciário.
E toda abordagem crítica que se faz, especialmente na parte criminal, é quanto à morosidade. Então é preciso escutar os magistrados, é preciso que sejam encaminhadas as sugestões, apontando aquilo que seria de mais importante de nós alterarmos para ter um judiciário mais célere e, sobretudo, mais eficiente. Bom, infelizmente nossa entrevista chegou ao fim. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui em nosso programa. Eu que lhe agradeço, Samuel, pelo convite. E o programa Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigada pela companhia. Tchau!